quero falar com vocês sobre um tema que para mim, né, é mais que um tema, né, é uma oportunidade de mercado enorme para quem vai trabalhar nessa área de carreira, né, um mentor de carreira, que é o nosso propósito hoje aqui. E aí eu quero bater um papo com vocês sobre isso nesse encontro de hoje, falar sobre isso, falar um pouco sobre o que eu entendo desse novo cenário aí para quem está se aposentando ou já se aposentou, como é que a gente vai lidar com isso, quais são as tendências, enfim, vamos dar uma varrida nisso aí nos próximos minutos e bater um papo. E no final, eu deixei aqui uma ferramenta, na verdade, é um framework para quem for trabalhar com isso, ter aí um início. É lógico que a gente não pretende aqui esgotar em poucos minutos, esgotar todo esse assunto, um assunto de tamanha relevância, mas eu acho que dá para a gente avançar bem aqui, dar os primeiros passos nesse sentido. Então, bora lá, né? Pré e pós-aposentadoria, como atuar nas transições mais delicadas da vida profissional. Essa, sem dúvida, é uma decisão, né? Eu sei que, né, até alguns de vocês já passaram por isso, né? Eu estou passando, né, por essa questão de pré-aposentadoria, pós-aposentadoria, e muitos nem querem olhar para isso, essa é a verdade. Para muitos, quando você, né, Abel, quando a gente fala sobre isso, a pessoa nem quer falar sobre isso, porque ela não sonha, né? As pessoas hoje elas não sonham de parar de trabalhar. E por muito, muito tempo, quando se fala em aposentadoria, quando se fala em aposentar, na cabeça das pessoas vem, putz, agora eu vou parar. E não é mais essa a realidade. Então, existe esse medo natural, né, das pessoas quando a gente fala em aposentar. Vamos conversar sobre a sua aposentadoria, a pessoa já começa até a tremer. Né? Quando a gente fala, vamos conversar sobre a aposentadoria, a pessoa começa a tremer. Porque ela fala assim, cara, e agora? Tá, né? É- é que vai linkando tudo muito ao ciclo de vida, né? O ciclo de carreira ele vai linkando ao nosso ciclo de vida. Então, quando a pessoa pensa nisso, na questão do ciclo de vida dela, segundo alguns autores, né, e o que eu discordo talvez até na nomenclatura, o ciclo de decadência, de final de vida. Então, é pesado, né, a gente pensar por isso. Só que o mundo mudou. A gente sabe disso, a gente sabe que o mundo mudou. Então, hoje, as pessoas estão vivendo mais, isso é fato, né? Eu nem trouxe pesquisa sobre isso, que tem um monte na internet. Todo dia tem gente pesquisando sobre isso, trazendo dados sobre isso. E é até engraçado esses dias, conversando com meu filho, a gente estava fazendo até uma sauna, batendo papo, e ele falou, pai, a minha meta é viver 150 anos. A meta dele não é ficar rico, não é ficar nada. A meta dele, ele tem 22. Olha só, a meta dele é viver 150 anos. Então ele se cuida bem, né? Ele foi esportista, ele gosta de malhar, ele se cuida, ele quer, essa é a meta. Então as pessoas querem viver mais. E quem está aqui hoje quer viver mais. E quer viver de forma ativa. E a gente está conseguindo isso, né? Eu lembro, eu tenho 56 anos. Eu lembro meu pai faleceu com 51, mas eu lembro meu pai com 48 para 50. Nossa, ele já parecia um senhorzinho, né? E aí, às vezes a gente até se olha assim, caramba, né? Já estou com 56, mas enfim, a gente está bem, estamos aqui trabalhando, estamos aqui atendendo, estamos aqui curtindo o que a gente faz, e é isso que tem nesse grande mercado. Aliás, eu vi um vídeo esses dias de um cara muito legal lá o Rony, no Instagram, e ele falando, ele dando dicas para quem, ele dá muita dica sobre negócio, ele dando dicas para quem quer atuar nessa área, que esse nicho, né, dessa turma mais sênior, tem pouquíssimas opções de serviços, de um monte de coisa. Então, ele deu várias ideias de criação de várias coisas. E eu também sempre acreditei, e vou comprovar para vocês hoje aqui, que isso aqui é um baita nicho para quem quiser atuar nesse nicho. É um baita de um nicho. Vou explicar o porquê, depois eu vou mostrar a grande tendência aqui, né? Mas, enfim, né, as pessoas vivem mais, isso é fato. As pessoas querem continuar ativa profissionalmente, isso é fato. Ninguém mais quer sentar no sofá e ficar zapeando. Cara, são raros os casos, né, que a gente tinha aquela imagem, depois que eu me aposentar, ficar sem televisão. As pessoas aguentam dois meses, né? E eu gosto sempre de ilustrar alguns exemplos, né? Esses dias eu também estava assistindo um vídeo do Carmona, ex-dono da Lead Lovers, uma das maiores plataformas de e-mail marketing brasileiras, e ele vendeu a empresa dele por milhões, sei lá quanto. Eu sei que foi uma bolada muito boa. E depois ele falou que ele meio que se arrependeu, porque, inclusive, hoje ele está trabalhando como mentor, né?
mentor de negócios, né? Ele está começando todo um projeto profissional. O Instagram dele é novo nesse sentido. Ele está começando uma nova trajetória profissional, porque ele se aposentou. Então tem esse ponto também. Às vezes a pessoa vende uma empresa que ela está lá há anos e ela se aposenta. Então, aposentar não é aquele cara que só que está no CLT vai deixar a empresa, mas tem aquela turma que vende o próprio negócio e fala: o que que eu vou fazer agora? Né? O que que eu vou fazer agora? E está cheio de ideias, cheio de coisas. Então, querem continuar ativas profissionalmente, isso é fato. Né? E, na verdade, não sabem o que vão fazer depois, não possuem um plano. A grande maioria não possui um plano, porque é aquilo que eu estava falando. A grande maioria, quando você fala em aposentadoria, eu falo em parar, né? Que as pessoas falam em parar, não é parar mais. Né? Aposentar é uma transição, né? É uma fase de transição. Então, hoje a gente tem que olhar para a aposentadoria mais como uma fase de transição, como uma fase de parar, como era antigamente, né? Ah, você já vai parar? As pessoas falam, você vai parar quando? As pessoas falavam isso no mercado. Você vai parar quando? Não, não vou parar, mas eu vou fazer uma transição. Vou deixar a empresa, vou me aposentar, mas eu vou continuar ativo. Então, esse é o grande mindset, continuar ativo. Por quê? Porque, pô, eu tenho saúde para isso. Mais importante, eu tenho conhecimento para isso, né? Eu falo muito, né, dos nossos ativos, das nossas histórias, quem está na mentoria, né? Jane sabe disso, está lá na mentoria, o quanto eu trabalho nessa questão da nossa história de vida para a gente aproveitar isso. E esse é um tipo de trabalho para se fazer com quem está dentro desse processo, porque a nossa história traz ativos maravilhosos que a gente pode usar para criar, né, mentorias e tantos outros serviços. Tá legal? Então, esse é o novo cenário do aposentado, que é muito diferente daquele cenário que falava: "Putz, vou parar, aí vou ficar zapeando televisão, vou cuidar da plantinha." As pessoas fazem. Quem opta por isso faz isso alguns meses, talvez até um ano, mas depois a chance da pessoa adoecer é muito grande mesmo. Né? E aí não é o Maurício que está falando, isso aí tem pesquisas sendo feitas. Qual é a dimensão psicológica por trás dessa transição? Né? Então, para a pré-aposentadoria, envolve medo, perda de status, dúvidas sobre relevância, ansiedade financeira, né? Tudo isso são medos, né? E nós, como mentores, vamos ter que aprender a lidar com esses medos com os nossos mentores, porque eles têm esse medo. Eles não conseguem chegar, eles têm medo de falar sobre isso. Né? Porque é aquilo que eu falei, na cabeça de muitos, é um ciclo de vida, não é só um ciclo de carreira, é um ciclo de vida que está chegando ao fim. E isso balança. Né? Então vem medo, a perda de status, né? Poxa, mas eu era diretor aqui na minha empresa, e agora? O que que eu vou fazer? Né? Quem vou ser eu daqui para frente? Eu era o diretor. Quem vou ser eu daqui para frente? Né? Dúvidas, né, sobre a própria relevância. Né? Será que eu sou relevante ainda para fazer alguma coisa dessa vida? O que que eu tenho para fazer? O que que eu não tenho para fazer? Gente, isso são dores, e eu gosto de trazer sempre essa questão. Isso são dores que tiram o sono. O negócio de falar muito, né? A gente tem que se posicionar e fazer as pessoas entenderem que a gente resolve as dores delas. E isso são dores que tiram o sono de uma pessoa. Né? A ansiedade financeira, caramba, eu vou me aposentar, puta, né? Tenho um patrimônio até guardado, mas para manter o nível, né, de custo de vida que eu tenho hoje, com casa na praia, casa no sítio, carro bom, né? Não sei se dá, não sei se dá. Né? Então gera uma ansiedade financeira. Né? Então, esse período de transição gera isso para quem está em pré-aposentadoria. Poderia colocar mais coisas, trouxe as mais básicas, né? O medo, a perda de status, a dúvida sobre a própria relevância, né? Que é algo importante, que está até ligado muito ao status, e a ansiedade financeira. E para o pós-aposentado, né? O vazio, a falta de propósito, tentativa improvisadas de consultoria. Isso é legal, gente, porque antigamente muita gente fazia assim: ah, me aposentar, vou criar uma consultoria e o que entrar, entrou. Só que hoje a gente sabe que isso, né, virou um grande negócio. Eu sempre falo, né? Eu sempre acabo trazendo a questão da mentoria, porque na mentoria a gente trabalha muito o primeiro pilar, que é visão de negócio, que quem entra na mentoria tem que entender que está construindo um novo negócio. A gente está fazendo investimento no novo negócio, uma nova carreira, um novo negócio. E essa tentativa improvisada de consultoria, isso limita, né? Não só limita, como coloca você numa mentalidade de que é só para quebrar galho. E não é, dá para você ganhar milhões, né? Com mentoria, com palestras, com treinamentos, com a sua experiência.
Então não pode se limitar só em consultoria improvisada como era antigamente. Isso é uma concepção mais antiga. A concepção nova hoje, cara, beleza, estou para me aposentar, vou aproveitar minha experiência, vou criar um negócio na área do conhecimento, ou talvez montar alguma coisa, o que eu particularmente não aconselho, porque a maioria dos casos que eu vi pessoas saírem de CLT, num bom cargo de CLT, e depois empreenderem, perderam o seu dinheiro que tinham guardados. O meu próprio ex-sogro foi assim, né? E então, um caminho que eu acho custo-benefício super interessante é, sem dúvida alguma, você prestar serviço com o seu conhecimento, empreender o seu conhecimento, que é o caso do meu livro, né? O último livro que eu escrevi que fala justamente sobre isso, né? De empreender o seu conhecimento. Aliás, para quem vai trabalhar com pré e pós-aposentadoria, o livro é uma ótima, né? Já tem ali um método prontinho aí para trabalhar. Tá? Então, pós-aposentadoria. Então, essas dores, é legal a gente entender essa dimensão psicológica, porque é essa dimensão psicológica que vai fazer com que a pessoa te contrate. Entendeu? Se a gente entender a dimensão psicológica da situação que as pessoas estão passando, fica mais fácil vender. Entende? Fica mais fácil a pessoa. Lógico que eu estou falando aqui de uma parte de vendas, mas não é enganar ninguém, não. É vender uma solução que realmente vai resolver isso aqui, né? Não é enganar. Não. Eu tenho uma solução para isso aqui. Eu tenho como resolver esse seu problema aqui, para você ter clareza aqui e realmente seguir em frente. Beleza? Turma, tá fazendo sentido, né? Tem alguém nesse período aí? A Abel passou por isso um pouco, né, Abel? Que eu sei. É isso. No fundo, todo mundo aqui passou um pouco por isso, né? Onde o mentor atua? Então, no pré-aposentadoria, né? Diagnóstico de ativos acumulados, né? Que eu falo sempre dos ativos. Diagnóstico dos ativos acumulados. Mapeamento de competências transferíveis. Sabe quais são as competências que eu adquiri até hoje e que eu posso transferir para uma nova? Gente, isso aqui parece muito básico para a gente, mas para as pessoas, para a grande maioria, eles nem sabem que existe isso. Entendeu? Eles nem sabem que existe isso. Isso aqui, nós sabemos disso. Eles não sabem disso. Né? Estruturação de uma nova proposta profissional e construção de posicionamento antes da saída. Como é que eu quero me posicionar no mercado daqui em diante? Eu quero ir para um mercado onde eu quero prestar serviço, de que forma eu quero prestar serviço, como eu vou me posicionar, ou eu quero ser um empreendedor, vou me posicionar como empreendedor, qual é o meu novo posicionamento, o que que eu quero para a minha vida daqui para frente. Então, quem vai trabalhar com pré-aposentadoria, esses são os pilares essenciais para você trabalhar, né? Diagnóstico de ativos acumulados, mapeamento de competências transferíveis, estruturação de uma nova proposta profissional, e aqui entra muito uma questão de pesquisa de campo, né? Puxa, o que que a gente tem aí? O que que a gente tem no mercado, né? E sim, é, vai me interessar, vai me motivar. Acho que com a minha experiência, com as competências que eu tenho, eu posso operar de uma forma legal, né? Vou ter condições de fazer. Então, isso aqui é muito legal, né? Fazer esse tipo de trabalho aqui é um trabalho preparatório. Existe o trabalho pós-aposentadoria, ou seja, aquelas pessoas que já estão aposentadas, que não fizeram esse trabalho antes, que agora precisam desse trabalho. Então, precisa reorganizar a identidade, né? Você pode, obviamente, fazer um diagnóstico lá, mas dentro de uma premissa de reorganização de identidade, estruturação de uma nova carreira, um negócio novo, transição de gradual de modelo de renda, né? E aqui, gente, entra uma questão, né, nessa questão de pré e pós-aposentadoria, de aposentadoria em geral. Eu gosto de dividir didaticamente, mas falando em aposentadoria em geral, a gente está com um problema de colapso aí no nosso sistema previdenciário, né? Então, eu não sei se dá para contar com isso aí, com o ovo da galinha, né? Eu devo me aposentar também daqui 2 anos, né? Mas não sei se dá para contar com esse ovo da galinha. Estou contribuindo faz tempo, mas não sei se daqui para frente. Não nasce mais. E você vê, eu vou mostrar um pouco da pirâmide etária para a gente falar um pouco dessas tendências, mas você vê que a nossa pirâmide mudou, está mudando, até 2035 vai mudar drasticamente. Quem é que vai bancar toda essa história? Né? Então a gente tem que estar pensando em algo que a gente possa estar contando sem ser com o governo. Né? Infelizmente é isso.
né? Então, a gente tem que pensar muito nesse modelo de renda. Qual vai ser meu novo modelo de renda? Porque só aquilo talvez não dê. Só aquilo talvez não dê. Tá? É óbvio que a gente poderia trazer tantas mais coisas que eu falei, a gente tem um limite de tempo aqui, eu estou dando uma pincelada para que, né, quem tem interesse nisso comece a se aprofundar. E para mostrar que sim, é um mercado muito, muito legal de trabalhar, muito interessante, e com uma demanda incrível, né? E que você pode trazer isso para nicho. Então, quem é o público, né? Os 50 a mais, né? As dores latentes, a gente já viu as dores latentes, né? Que são essas dores psicológicas aqui, né? Medo, perda de status, dúvida sobre relevância, ansiedade financeira, o que eu vou fazer, vazio, porque a minha vida está acabando, falta de proposta, tentativa de novidades de consultoria, né? Existe todo, então, esse público, eles têm uma dor latente, mas latente mesmo, né? É tão latente que muitos fogem dessa conversa na pré-aposentadoria. De tão latente que é, de tão dor que é, né? Foge da conversa, porque é doloroso. É um processo doloroso. Então, é um mercado crescente e poucos mentores especializados nesse mercado, né? Pouquíssima gente especializada nesse mercado. Pouquíssima gente. E olha que eu formo gente há muitos anos nesse mercado, né? E eu vejo pouca gente com um projeto realmente maravilhoso aqui, sabe? Bem estruturado. E com uma demanda, como é que eu sei que tem demanda? É só olhar isso aqui, ó. Eu vou aumentar aqui para vocês. É só olhar essa pirâmide aqui, populacional, até 2035. Nós vamos ter 218 milhões, população brasileira, dividida entre masculino e feminino, existe a igualdade, mas olha aqui, ó, entre 40, idade de 40 a 70 anos de idade, é a grande massa. Onde está a população? Se eu pegar em 2040, isso vai aumentar, vai mudar. Entende? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui e gerar a de 2000. Ah, não, a gente só pegou 2035, não pegou 2040. Mas vocês podem pesquisar na internet, vai trazer a de 2040. Isso aqui vai crescer mais ainda. Olha aqui a base da nossa pirâmide, como é que está. Então, isso aqui é um público totalmente alinhado com o que eu falei, né? O que essa turma vai fazer? Tem a turma aqui. Opa, deixa eu ter que baixar aqui. Tem a turma aqui da. Quando aumenta um pouco, ele foge aqui. Tem a turma aqui da pré-aposentadoria e tem a turma da aposentadoria. Então, aqui tem os dois públicos. Tem a turma aqui que está em fase de pensar na aposentadoria, tem a turma que já se aposentou aqui. Não é pouco, não. Então, olha o nicho que tem aqui, ó. Olha o mercado que tem aqui em potencial. É muita gente. É muita gente para ser trabalhada aqui. Muita gente perdida, muita gente que. Putz, agora o que eu faço da vida? Um público muito forte. E muita gente com grana. Então, muita gente com capacidade de compras, de aquisição. Então, a gente está falando aqui para o nicho de mentoria, mas tantos outros serviços, tem muitas empresas já mirando esse mercado, que é um mercado que não tem como escapar, é o que está, né? Bom, Maurício, como é que eu trabalho isso? Eu criei aqui um framework para vocês, né? Quase que fosse uma ferramenta, vou mostrar ela eu vou deixar ela em Word lá no clube para vocês, para quem quiser trabalhar, que justamente quase como se fosse um diagnóstico, um framework de um programa inteiro mesmo, né? Então, eu chamei de 4 Fs, né? Primeiro, fase, onde ele está no ciclo agora, onde o seu cliente está no ciclo agora, força, quais são os ativos acumulados, futuro, que modelo quer construir, formato, como transformar isso em oferta.